Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 1 da tarde. Sempre a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Você conhece aqui o nosso espaço às quintas-feiras. É o Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer, então, os nossos convidados de hoje aqui para análise e debate dos temas propostos. Eu vou apresentar também aqui o médico Dirceu Mendes Pereira. Ele é doutor em ginecologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É o diretor médico da Ion Nutrição de Precisão. Tudo bem, doutor Dirceu? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Quero inicialmente congratular-me com todos aqui presentes. Uma honra para mim estar nesse programa, não é? E contribuindo, não é, com informações importantes para a nossa sociedade, os temas mais relevantes dessa semana. 12:04, vamos ao nosso primeiro assunto desta quinta-feira. O agora ex-deputado Deltan Dallagnol disse ontem que os corruptos e seus amigos estão em festa após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o seu mandato. Ele citou ministros do STF, outros políticos e o presidente Lula. Ele afirmou que o TSE inventou uma inelegibilidade imaginária para cassá-lo e que perdeu o mandato porque combateu a corrupção. Segundo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, baseada na lei da ficha limpa, Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador para evitar eventual punição administrativa que o tornaria inelegível. Doutor Dirceu Pereira, seu entendimento sobre o afastamento ou a cassação do ex-deputado agora, Deltan Dallagnol? Olha, eu gostei muito das ponderadas opiniões que eu ouvi. Todos os nossos três colegas de mesa, eles fizeram comentários muito sensatos, que estão dentro da nossa realidade brasileira. Eu, como médico e cidadão, eu fico realmente um pouco perplexo, né? Porque um indivíduo que prestou tanto serviço anticorrupção, ser cassado, como disse o Dr. Roberto Leviano, em 1 minuto e 6 segundos, né? Dando a ideia que já havia previamente uma vontade de condenar. Como cidadão, estou dizendo. Quando a gente vê também no STF sessões que atravessam a tarde toda e passam para o dia seguinte para se tomar uma resolução, ver uma solução como essa é realmente preocupante. Agora, eu acho que esse caso não terminou. Virá ainda, obviamente, a contestação, o recurso. Eu já vi agora pela manhã que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, diz que cassação só vai acontecer no Congresso, né? Então, acho que esse caso vai ainda ter uma continuidade. Nós não sabemos ainda qual será o final. Nosso próximo tema. Em sua coluna de ontem, no UOL, o jornalista Ricardo Couto diz que, ao aprovar por 45 votos a 10 a chamada PEC da anistia, que promove o maior perdão da história a partidos políticos, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara passou como um trator sobre a justiça eleitoral, mostrando uma rara unidade de ação no momento em que o país se encontra dividido ao meio entre governo e oposição. O jornalista Ricardo Couto, na votação relâmpago do que deveria se chamar PEC da bandalha, né, no entendimento dele, nem foi preciso que o governo abrisse os cofres para distribuir emendas do orçamento secreto, pois, quando se trata de defender seus próprios interesses, estão todos do mesmo lado. Para ouvir o doutor Dirceu, a doutora Ana já se manifestou. Doutor Dirceu. Sim, eu acho que é uma frustração muito grande que nós vivemos, né? Parece que realmente essas coisas vão se sucedendo e a gente pergunta até quando nós vamos tolerar
isso. Que caminhos que nós poderíamos ter para interromper esse processo, né? E nós achamos uma anomalia. Os partidos políticos abocanharem verbas públicas tão grandes, né? E prestarem um desserviço dessa natureza, que é um mau exemplo para a população, né? A população parece que está perdendo a capacidade de se indignar, porque o cidadão se sente muito pequeno, né? Ele não consegue ver perspectivas de melhora desse país, porque essas coisas são reincidentes. Já é a quarta vez que eles fazem isso. A próxima, eles vão inventar outra coisa e vão continuar prevaricando da mesma maneira, né? Então, realmente é uma indignação que eu me sinto indignado, mas não tenho, obviamente, o que fazer, a não ser que outros órgãos públicos, né, e outros poderes possam interferir de uma forma mais virtuosa, né? Porque realmente esse ciclo que está se criando é um ciclo nefasto. Sinceramente, é uma vergonha mesmo. 25 minutos para 1 da tarde. Agora você está no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OutVia, TV da internet e redes sociais. Próximo assunto por aqui. Quase metade dos 149 milhões de brasileiros que usam a internet não checa se as informações que recebem grupos de WhatsApp ou vê em mídias sociais são verdadeiras ou falsas. Tudo isso segundo a pesquisa TIC Domicílios, né? Que foi lançada na terça-feira agora pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Essa pesquisa aponta ainda que o índice de checagem é menor entre os mais pobres, principalmente por terem conexões mais fracas e lentas à rede. Os autores do estudo sugerem uma investigação mais ampla sobre como e por que as pessoas não se interessam em checar as informações online. Doutor Dirceu, eu começo esse tema com o senhor pelo seguinte: a área da saúde foi a que mais sofreu nos últimos anos, ao longo da pandemia, por conta das fake news, por conta da desinformação, gente que replicou mensagens sem saber exatamente o que estava replicando, ou às vezes até intencionalmente sabendo do que se tratava. Enfim, e aí a pergunta que é feita aqui pelo próprio estudo, os autores dele: por que as pessoas não se interessam em checar informações online? É bastante interessante. Acho que é um aspecto ainda cultural que nós temos que mudar, né? É muito importante os dois lados. Quem coloca as informações, que precisa ter uma regulamentação, e quem as recebe, que deveria, obviamente, ter o bom senso de checar, ver se as informações são, digamos assim, pelo menos sensatas e condizentes, né? E na relação na área da saúde, nós tivemos principalmente o aspecto de imunização, que criou um problema muito sério, que no país como o Brasil, que era assim um exemplo na área de imunização, hoje nós estamos com uma população que não chega mais a 50% do que nós vacinávamos antes. Algumas doenças que foram praticamente banidas já estão voltando, né? Eu não sou adepto de vacinar todo mundo e usar vacina para tudo, mas eu acho que, a nível de população, algumas vacinas são fundamentais. Vamos lembrar que há pessoas, por exemplo, que têm uma imunidade precária por uma alimentação deficiente, por falta de recursos, né, alimentares, eles não têm nutrientes suficientes, vitaminas, minerais, princípios ativos que possam dar-lhes imunidade, né? Eu, particularmente, tomo vacinas muito bem selecionadas. Não tomo todas, mas a população, nessa condição que nós estamos hoje, eu acho que é muito importante que eles sejam vacinados, né? Então, nessa época que nós estamos com tanta fake news, a nossa sociedade é tão dividida, em que as informações muitas vezes são capciosas e são assim completamente direcionadas muitas vezes para uma ideologia de um lado para o outro,
é muito importante que nós tenhamos esse critério de procurar fontes que possam nos dizer se a informação é falsa ou é verdadeira, se é mito ou é uma mentira, uma falsidade. Vamos seguir aqui, então, o programa Gente do MPD que Fala. Vamos trocar o assunto, já que a gente, olha, 9 minutos para 1 da tarde, estamos na hora do almoço aí de muita gente, para falar o seguinte: existem alimentos que aumentam a saciedade e ajudam no processo de emagrecimento, e há outros com efeito contrário. Eles fazem com que a fome volte mais rápido. Se o seu objetivo é a perda de peso, vale evitar ou moderar o consumo desse segundo grupo. A dica vem do nutricionista Isaac Nunes, que atende lá em Brasília. Para ele, perder quilos é necessário, para perder quilos, desculpe, é necessário atingir o déficit calórico e comer com qualidade, fazendo escolhas mais nutritivas. Essas informações todas aqui, né, do nutricionista Isaac Nunes, lá de Brasília, estão numa reportagem do site Metrópolis, com assinatura do jornalista João Vitor Reis. Afinal, doutor Dirceu Pereira, a gente sabe disso, né? Desses alimentos que saciam mais a fome e outros que não, né? Mas a gente não vai fazer a coisa certa nunca, né? Pelo jeito. Verdade. Mas eu acho que é muito importante conscientizarmos a população, né? Nós sabemos que os alimentos que são desprovidos de fibras, né, eles são alimentos que são calorias vazias. Eles não têm nutrientes. Por essa razão, as calorias realmente aumentam o peso, engordam, elas vão ser depositadas, né? E aqueles alimentos que são alimentos que compõem-se de fibras, a glicose, que é assim uma grande fonte de energia, ela é metabolizada lentamente pela insulina, entende? Ao contrário, quando o indivíduo come os carboidratos refinados, vamos falar principalmente dos carboidratos, que hoje é uma epidemia de consumo de carboidrato, aqueles que são industrializados, a absorção é muito rápida no intestino e a insulina tem que ser lançada também muito rapidamente, em grande quantidade, para tirar o açúcar do sangue que está circulando. O que acontece com isso? A pessoa come, daí 1h30, 2, quer comer de novo, ela não tem saciedade, né? Ela não mantém a sua saciedade. Então, o que nós recomendamos, muito importante, e eu concordo plenamente com o autor desse texto, é que nós temos que incentivar o uso de alimentos que são ricos em nutrientes, né? Porque se a célula nossa está nutrida, ela, através de alguns hormônios, como a leptina, por exemplo, né, ela vai fazer com que você não tenha desejo de comer novamente, né? Você vai dar um espaço. Tá? Nesse sentido, muitos alimentos são aqui interessantes que eu poderia falar para vocês, e são constituídos de uma riqueza muito grande de fibras, a aveia, a semente de linhaça, a inulina, que está na chicória e outros vegetais, os cereais integrais, como a quinoa, a quia, o arroz integral, o psyllium, leguminosas, tubérculos, todos eles muito importantes no sentido de nos dar essas fibras que são produtoras, veja só que interessante, de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, compostos pelo butirato, acetato e propionato, são metabólicos extremamente importantes no nosso metabolismo, são compostos bioativos que combatem e beneficiam, combatem vários riscos e doenças e beneficiam muito o nosso organismo, né? Eu queria salientar, Mauro, que nós temos já no Brasil um teste nutrimetabolômico que pode checar essas informações e baseado numa confecção muito interessante que é através da espectrometria de massa e da cromatografia líquida. É um procedimento extremamente refinado. Esse teste foi criado aqui no Brasil, é inédito, é inovador, e nós estamos, obviamente, salientando a importância que esse teste tem do indivíduo mapear, fazer um check-up metabólico, não é? Porque não basta você comer, é necessário você ver, observar se aquele alimento ele foi metabolizado, ele foi digerido, ele foi
realmente benéfico para acionar os nossos genes, né? Que a finalidade maior é essa. E também beneficiar um órgão, que é um órgão que parece que é virtual, mas não é, que é a nossa flora bacteriana intestinal. Hoje nós temos 100 trilhões de bactérias intestinais, parece que nós carregamos um container de bactérias que hoje conversam com o nosso organismo todo, através dos metabólitos que elas produzem. Então, a nossa alimentação, eu acho que é o alicerce da nossa saúde. Nós precisamos realmente melhorar. Período da tarde, eu estou com um pouquinho de fome, ao invés de eu pegar um carboidrato, por que eu não como uma fruta? Não é? Uma fruta que, se ela for muito adocicada, eu coloco um pouquinho aqui da quia, da quinoa, um pouquinho da aveia, da semente de linhaça, e eu quebro essa ação da frutose, que é muito semelhante à glicose, não é? Então, é uma questão de nós passarmos essas informações e também dizer que nós temos hoje, no Brasil, um teste que é feito na saliva, muito fácil, que pode mapear o seu organismo, né? Portanto, essa mensagem eu acho que é muito importante para todos nós. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira, sempre por aqui, o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Uma boa tarde para todo mundo, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela Rádio 365, Altivia TV da internet e redes sociais. Um abraço a todos, tchau.